batismo de Cristo e a morte do velho homem. Parte 2. Olá, pessoal! Esta é a segunda parte do meu estudo sobre o significado do batismo no cristianismo. Se você não assistiu a primeira parte, recomendo que assista antes. Vou deixar o link na descrição. E vamos para o vídeo. Batismo no Espírito Santo. Se fomos batizados na morte de Cristo, conforme Romanos, capítulo 6 e versículo 3, e se o velho homem foi crucificado com ele, como então ressuscitaremos? Por qual meio ou força? Justamente pelo Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8 e versículo 11, o apóstolo escreve, abre aspas, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Fecha aspas. No batismo de Cristo, sepultamos o nosso corpo carnal e ressuscitamos em glória, como seres pneumáticos. É por isso que o apóstolo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, abre aspas, em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado a beber um só Espírito. Fecha aspas. O apóstolo poderia ter escrito, na água fomos todos nós batizados, mas não. Ele escreveu que fomos batizados no Espírito. Ainda que a palavra batizar tenha o significado de lavar, é o Espírito que nos lava e nos purifica, bem como o Evangelho de Cristo. Na reconstrução de Adrian Kozach de Laodicenses, capítulo 5 e versículos 25 ao 27, está escrito, abre aspas, maridos, amai as vossas mulheres, pois quem ama a sua esposa, ama a sua própria carne, como o benevolente amava a igreja, e entregou-se por ela, para a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água com a palavra, para apresentar à igreja a si mesmo uma igreja gloriosa, não tendo mancha ou ruga ou qualquer coisa do gênero, mas para que seja santa e sem mancha. Fecha aspas. A lavagem da água veio pela palavra do Cristo, isto é, o Evangelho. Em Romanos, capítulo 7, e versículos 4 ao 6, o apóstolo escreve, abre aspas, portanto, meus irmãos, também vós fostes mortos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que sejais unidos a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são mediante a lei, operavam em nossos membros para produzir fruto para a morte. Mas agora fomos dispensados da lei,
tendo morrido para aquilo em que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Fecha aspas. Ora, quando éramos carnais e cumpridores da lei, as paixões dos pecados operavam em nossos membros, mas fomos dispensados da lei por meio do corpo de Cristo. Na reconstrução de Adrian Cousad, de Filipenses, capítulo 3, e versículos 9 ao 11, está escrito, abre aspas, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, senão a que vem por meio do benevolente, a justiça que vem de Deus, para que eu o conheça e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me à sua morte, para ver se de algum modo posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fecha aspas. Esta passagem é bastante reveladora. O apóstolo Paulo demonstra a sua redenção à justiça de Cristo e revela a sua participação nos sofrimentos dele e a sua conformação à morte de Cristo, o que significa que ele estava disposto a enfrentá-la de modo parecido. Somente através de sua participação nos sofrimentos e na morte de Cristo é que ele espera, de algum modo, alcançar a ressurreição, que deve ser entendida como a transformação promovida pelo Espírito Santo. Isso nos lembra a palavra do Cristo, abre aspas, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, fecha aspas. Ou seja, se alguém quer fazer parte do reino de Deus e do grupo dos pneumáticos, então que esteja disposto a abandonar o velho homem e participar dos sofrimentos de Cristo. Mais uma prova de que o batismo se trata do avivamento da Igreja através do Espírito Santo está em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículos 11 e 12, como se segue, abre aspas, pois quem dos homens conhece as coisas de um homem, exceto o espírito de um homem que está nele? Assim também, as coisas de Deus ninguém conheceu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas por Deus. Fecha aspas. Os não batizados no Espírito Santo, por assim dizer, possuem o espírito do mundo. Eles falam do que lhes é próprio, mas os batizados no Espírito Santo foram agraciados com a sabedoria divina. Batismo pelos mortos. Na reconstrução marcionita de Stuart G. Woke, em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 29 ao 38 e 42 ao 44, está escrito, abre aspas, o que eles farão, aqueles que estão sendo batizados em favor dos mortos, se os mortos realmente não são ressuscitados, porque eles são batizados em nome deles. Mas alguns dirão, como ressuscitam os mortos? E com que tipo de corpo eles vêm? Homem tolo!
o que você semeia não é vivificado a menos que morra. E o que você semeia, você não semeia o corpo que se tornará, mas um simples grão, talvez de trigo ou algum outro. Mas Deus dá a ele um corpo como ele queria, e a cada uma das sementes seu próprio corpo. Assim também com a ressurreição dos mortos. É semeado como perecível, ressuscitado como imperecível. É semeado em desonra, ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, ressuscitado um corpo espiritual. Se existe um corpo natural, também existe um espiritual. Fecha aspas. Existem tentativas de se interpretar o versículo 29, no qual Paulo fala sobre o batismo pelos mortos. Ao meu ver, o que Paulo está dizendo aqui é que o batizado precisa morrer antes de receber o batismo, isto é, o seu velho homem morre para dar lugar ao novo. É por isso que ele compara o batismo com a semeadura do grão. O grão precisa morrer antes de germinar, e aquilo que é semeado é o velho homem, que para Paulo é perecível, desonrado, fraco e de corpo natural. Este grão ressuscita como o novo homem, que é imperecível, glorioso, poderoso e de corpo espiritual. Então, devemos entender o processo de batismo como o da semeadura do grão, e que para o surgimento do homem espiritual é necessário que o homem natural morra. Não em sentido literal, mas sim alegórico. Não podem existir dois corpos coabitando no mesmo homem, porque, como em Gálatas, capítulo 5 e versículo 17, abre aspas, a carne deseja contra o espírito, mas o espírito contra a carne. Ora, estes se opõem, de modo que não podeis fazer o que quereis. Fecha aspas. Ou como em Lucas, capítulo 16 e versículo 13, abre aspas, nenhum doméstico pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Fecha aspas. A palavra Mamon vem do aramaico e significa dinheiro ou riqueza. Aparentemente, os marcionitas praticavam o batismo pelos mortos, fundamentados em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 29, de acordo com Robert M. Bowman, Jr. Na homília 40, Crisóstomo escreve sobre os marcionitas de modo satírico, abre aspas, quando algum catecúmeno, isto é, não batizado, parte entre eles, tendo escondido o homem vivo sob o leito dos mortos, eles se aproximam do cadáver e conversam com ele, e perguntam se ele deseja receber o batismo. Então, quando ele não responde, aquele que está escondido embaixo diz em seu lugar que é claro que ele deseja ser batizado, e assim eles o batizam em vez do falecido, como homens brincando no palco. Então
sendo chamados a prestar contas, eles alegam essa expressão, dizendo que até o apóstolo disse: aqueles que são batizados pelos mortos. Fecha aspas. É evidente que Crisóstomo tentava ridicularizar os marcionitas, mas as suas anotações podem significar que os marcionitas entendiam que, para o catecúmeno ser batizado, ele precisava morrer antes, conforme Romanos, capítulo 6, e versículos 4 e 7. Abre aspas. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo até a morte. Aquele que morreu foi libertado do pecado. Fecha aspas. Ou como em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 36, abre aspas. O que você semeia não é vivificado a menos que morra. Fecha aspas. Em Colossenses, capítulo 2 e versículo 12, o apóstolo escreve, abre aspas, tendo sido sepultados com Cristo no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha aspas. Aqueles que são sepultados com Cristo também são ressuscitados pelo poder de Deus, que é a ação do Espírito Santo. Concluindo, o batismo de Cristo representa a morte do velho homem e o nascimento do novo. Para que o cristão participe da ressurreição de Cristo, que é espiritual, ele também deve participar dos sofrimentos de Cristo. Este foi mais um estudo do canal Cristão Marcionita. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!